bem? Mais uma edição da nossa Web TV Abende no Ar. O quadro de hoje é Inspeção na Prática. Você já sabe, né? A inspeção na prática, a gente conversa com um especialista aí sobre uma determinada técnica ou um procedimento e conta tudo sobre isso, para que você que já está na área relembre alguns detalhes, aprenda aquilo que talvez ainda não tenha tido oportunidade de ter contato, e para você que está entrando na área, poxa, mas é uma oportunidade de aula indispensável. Quem está comigo hoje? Ricardo Carneval. Ele é engenheiro metalúrgico, nível 3 em correntes parasitas, professor e consultor na área de inspeção. Ufa, cadê o Carneval? Tudo bem, Carneval? Tudo bem. Nada, fica difícil, não sei se eu falo bom dia, boa tarde, boa noite, né? Que agora não tem mais isso. Pode falar oi, já tá ótimo. Então, oi todo mundo aí, é um prazer estar aqui, ter sido convidado para a Band para conversar um pouquinho com vocês. Vamos lá. O prazer é todo nosso. Inclusive, antes da gente falar sobre correntes parasitas, eu queria que você desse um briefingzinho aí sobre a sua carreira rapidamente. Sim, então vamos falar da minha carreira procurando focar para o assunto principal aí, que é o ensaio de corrente parasita, né? Sim, É, eu sou técnico mecânico de formação e engenheiro metalúrgico. Após encerrar o curso de engenharia, eu prestei concurso para a Petrobras, né? Dentro da Petrobras, fiz um curso de engenharia de inspeção de equipamento, e ao final desse curso eu fui designado para trabalhar no centro de pesquisa da Petrobras, exatamente na área de inspeção de equipamentos, mais propriamente ensaios não destrutivos. Chegando lá, tinham pessoas especialistas tipicamente ultrassom, que dava na época de construção de plataformas, né? Juntas tubulares, e um ensaio mais indicado aí é um ensaio de ultrassom, né? E aí eu comecei a trabalhar e procurei um ensaio para me dedicar, e um ensaio que não estava sendo usado naquela ocasião ainda, e que mais recentemente só é que a área de petróleo passou a ser bem mais utilizado, né? Embora seja um ensaio de tradição aí na área aeroespacial, né, e na área nuclear, na área de óleo e gás, que é onde eu trabalhava, na Petrobras, né, não era um ensaio muito utilizado. Aí resolvi me dedicar a esse ensaio aí. Na realidade, lá atuava como consultor de END, já trabalhei na área de ultrassom phase array, mas o ensaio que eu mais me dediquei e até obtive aí o título de nível 3, foi um ensaio de corrente parasita. Depois de me aposentar lá na companhia, hoje eu tenho feito consultorias, né, procedimentos e treinamentos na área do ensaio de corrente parasita. muito bom. Então, eu queria que você manja tudo sobre essa técnica aí para quem está acompanhando a gente. Eu sempre gosto de pedir para o nosso entrevistado falar do básico, porque tem muita gente que está assistindo a gente que está entrando na área agora. E você, melhor do que ninguém, além de ser especialista, é professor. Então, eu queria que, como professor, você dissesse qual é o princípio dessa técnica de inspeção. A técnica de corrente parasita, todo ensaio não destrutivo tem princípios, se baseia tipicamente em princípios físicos, né? No caso do ensaio de corrente parasita, a parte física e eletromagnética mais importante é a indução eletromagnética. Você trabalha com sensores, sondas aí na área de ensaio não destrutivo, que são tipicamente bobinas, pelo qual você passa uma corrente variável no tempo, conseguindo, através da indução eletromagnética, colocar uma corrente elétrica, chamada aqui no Brasil de corrente. Não é um bom nome, né? É um nome detrimental, em outros países não é chamado assim, né? Eu costumo brincar que eu sou um dos maiores parasitas aqui do Brasil, de corrente parasita. Mas então, voltando aí à teoria, a gente coloca essa corrente elétrica no material, e qualquer variação de propriedade eletromagnética no material, tipicamente condutividade elétrica, permeabilidade magnética, né, e grandezas dimensionais, como, por exemplo, a presença de uma trinca, né, que é uma preocupação. A trinca, ela não deixa de ser uma redução local da condutividade, redução local no material da permeabilidade
e há uma variação geométrica do material, né? Então, tudo isso é possível de detectar. Uma diferença meio acentuada, pelo menos para o uso de ensaio nutritivo aqui no Brasil, né? Ultrassom pode se prestar também à caracterização de materiais, mas o Ed Curry ele é mais empregado ainda hoje nessa parte. Então, verificar a presença de fases deletérias em determinados materiais, composição química, né? Tratamentos térmicos localizados. E agora, na última sexta-feira, estava usando o ensaio de corrente parasita numa siderúrgica para verificar numa chapa a presença de pontos endurecidos, né? Que vão prejudicar lá na hora de você conformar essa chapa o surgimento de trinca. Então, estava usando o ensaio de corrente parasita, porque ele consegue perceber essas mudanças locais de propriedade do material. Ele é muito útil nessa área, além de ser o caçador de trinca, que é tipicamente aí um inspetor de Ende caçador de trinca, né? O carnaval, e assim, você falou caçador de trinca. Em qualquer trinca, tem alguma assim, alguma pegadinha nesse ensaio? Olha, aqui não é o ideal de você aplicar a corrente de parasitas, ou. Sim, como eh, quando a primeira vez que eu ouvi falar em Ende, né, lá ainda na época da escola técnica, o professor que falou nisso, ele falou: "Para o bem ou para o mal, não existe aquele ensaio não destrutivo que resolve todos os problemas, todo tem suas aplicações e limitações. Ainda bem, porque dá espaço para todos os ensaios não destrutivos poderem ser usados". O ensaio de corrente parasita, por exemplo, é um ensaio que a penetração dele é longe da do ensaio de ultrassom. O ultrassom, você falar em inspecionar uma chapa de 25 milímetros é algo simples, né? Para a corrente parasita, essa penetração, a capacidade de penetrar no material, principalmente se o material é ferromagnético, se o ferromagnético tem uma alta permeabilidade, reduz ainda mais a penetração, né? Então, quando você fala em corrente parasita espessura, você está falando em chapas finas, ou você quer avaliar alguma coisa que esteja próxima da superfície, né? É, quando muito, um ensaio para detecção de desquantidades subsuperficiais, próximas à superfície, realmente. E tem algum caso assim de inspeção com correntes parasitas que ficou marcado na sua memória? Sei lá, pela complexidade, por ser um caso inusitado? Tem algo assim que você puxa na memória aí? Não, realmente estou me lembrando nada assim específico, não. A gente, comparado com o ultrassom, né? Vou aproveitar essa pergunta para levar para o meu lado, né? Para não ser desvantagem, ser vantagem. Comparando com o ultrassom, pelo menos o uso que a gente dá aqui no Brasil, ele é um ensaio muito específico, né? Eu me lembro que nessa mesma aplicação que eu estava semana passada, né? Com surpresa lá os inspetores que estavam assistindo lá a palestra lá, quando você fala que para um determinado grau de aço, né? Você tem que ter um padrão específico. Isso na área de ultrassom não é muito comum, né? Você tem um bloco de calibração, um bloco de referência que pode ser aplicado numa variação de materiais maior do que o ensaio de corrente parasita. O ensaio de corrente parasita ele depende muito do material e tem uma especificidade muito grande. Seria uma desvantagem assim, na parte de ajuste, de calibração. Por outro lado, as aplicações que você faz com ensaios são muito grandes. Eu me lembrei aqui uma aplicação assim que talvez fosse inusitada. A gente usou uma vez um ensaio de corrente parasita para controlar a abertura de uma porta de alimentação de produto numa torre na área de petróleo. Simplesmente botou um Nossa, sensor. inimaginável. Quando você afastava a tampa, na qual estava fixada uma bobina, né? Deixava-se de sentir a presença lá do batente, e aí dava um sinal dizendo: "Ó, agora a tampa estava aberta", porque, por incrível que possa parecer, não existia naquele aparelho um controle
de abertura e fechamento dessa boca de alimentação, e aí a gente usou ensaio para nada disso, de caçar trinca, de verificar material, simplesmente para controlar lá quantas vezes por hora que estava se alimentando, porque estava havendo um problema lá no processo. Então, foi uma aplicação inusitada e diferente de tudo que a gente fala aí quando fala de Andy, que são realmente os caçadores de continuidade, que é o tipo. E o resultado foi satisfatório? Foi, a gente conseguiu o aparelho, já era um aparelho digital, com controle lá, quando abria a tampa, quando fechava, dava um sinalzinho e tal. Aliás, na realidade, lá, nós usamos uma câmera para filmar 24 horas, ainda era a época do semi-digital, né? Era Ah, pesado aí. Então, botou-se um videocassete com aquelas fitas monstro que tinha antigamente, e ficou se filmando lá a tela do aparelho para ter uma noção quando desse sinal. e por falar em semi-digital aí, a época e tudo mais, você acha que esse tipo de ferramenta ainda vai evoluir, tecnologicamente falando? Ele tem evoluído bastante. O que eu tenho tido mais envolvido atualmente, que foi uma coisa que eu trabalhei muito na época do ultrassom ali com o Phase Array, que foi um salto grande assim de vantagem no ensaio, né, quando a gente passou de trabalhar com um elemento sensível único para múltiplos sensores, conseguir obter informações mais relevantes da inspeção e aumentar a velocidade de inspeção, porque as sondas, por ter múltiplos elementos, você consegue cobrir a área inspecionada mais rápido. Isso era uma coisa que ainda não tinha chegado no ensaio de corrente parasita. E hoje a gente tem trabalhado, eu tenho basicamente hoje trabalhado com procedimento e implantações de inspeção, né, na área de array, né, na área de inspeção com múltiplos elementos. A aplicação que essa semana eu vou até dar um treinamento, porque você está usando a corrente parasita para detectar ninhos de trincas em dutos de petróleo com um sensor que a gente chama de pencil probe, uma caneta lápis, vamos chamar assim, pontual, né? E ao invés disso, a gente está propondo trabalhar com esse sensor que cobre uma região. Isso traz uma vantagem muito grande, não só em velocidade de inspeção, como na avaliação, né? Aquela imagem, é a mesma coisa do phase array lá para o ultrassom, aquela imagem de picos na tela que só o especialista conhece, passa a ser transformada num diagrama 6CAM 3D, né? Uma coisa colorida que dá uma facilidade de interpretação da descontinuidade muito relevante. Por aí com certeza vai, né? O pessoal tem que se manter qualificado. Olha, Sim, é. A certificação hoje não considera, que nós temos aqui no Brasil, não considera, mas fora do Brasil você já tem o especialista rei, né? Que é um novo ramo que está surgindo aí nas técnicas, também na corrente parasita. não adianta a técnica ser boa se quem está por trás também não é bom, né, Carnaval? Unir forças, né? Uma técnica Isso aí. eficaz e um profissional bem preparado. Acho que esse aí é o segredo, né? É isso que nós precisamos, é isso aí, esse é o métier aí que a bem tem se dedicado nesses anos aí, a gente vai colaborando aí nessa área. Carneval, quero te agradecer imensamente a entrevista, foi muito boa. Tenho certeza que todo mundo que acompanhou a gente aí teve uma aula nota 10. Muito obrigada e muito em breve a gente conversa de novo. Eu é que agradeço essa oportunidade de falar aí com as pessoas que estão iniciando na área. Nossa área, sem dúvida nenhuma, é carente de profissionais novos aí, né? Porque você vê que a maioria aí ou está com cabelo branco, ou, como no meu caso, não tem nem cabelo mais, né? É sempre bom renovar, sempre bom. Mas o importante é que você tá aí jovem de espírito, pronto. Pelo menos isso, é o que sobra, né? Grande abraço, Carneval. Um abraço aí, mais uma vez, obrigado a oportunidade. Agradeço a todos aí a atenção e a paciência. Ok. E para você também, meu muito obrigada por ficar conosco, pela companhia, pela sua audiência. Dá um like aí se ainda não se inscreveu no nosso canal, a hora é agora, tá bom? Grande abraço para vocês. Logo, logo tem mais Web TV. Ó, grande beijo, fique com Deus e até o próximo programa. Tchau, tchau.